Olá, tudo bem? Espero que sim. Quero compartilhar uma palavra contigo hoje em Romanos, capítulo 13, os versículos 1, 2 e 5. Olha que nos diz a palavra do Senhor, que é santa. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 5. É necessário que eles sejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em nossos corações. Nos últimos dias, os nossos últimos acontecimentos, e nós sabemos do que se trata, nós estamos falando do novo coronavírus. Meus queridos, as autoridades governamentais, elas têm se pronunciado. E como autoridades constituídas, elas têm baixado alguns decretos e tais decretos eles devem ser observados. Os decretos governamentais devem ser observados e cumpridos. É preciso que todo cidadão cumpra com aquilo que está sendo decretado. Cumpra com as orientações. Meus amados, é de conhecimento de todo cidadão que todas essas medidas e decretos, essas medidas e decretos visam diminuir o máximo possível o avanço do Covid-19. Não há um outro objetivo senão esse. Nós sabemos, queridos, que algumas medidas anteriormente deveriam ter sido tomadas. Isso é uma verdade, é uma realidade, nós sabemos disso. E pensando na nossa realidade, na nossa Bahia, o carnaval aconteceu, de verdade. O carnaval aconteceu, mas deveria ter sido cancelado. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir. É uma verdade. Infelizmente, não foi cancelado. Sobre esse quesito, queridos, nós não temos como reparar tal erro. Não temos possibilidade de reparar. Agora, é hora de esquecermos das coisas que ficam para trás e avançarmos para as que estão adiante. Por quê? Não vale a pena ficarmos pensando, porque deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. O que foi feito, foi feito. O que não foi feito, infelizmente não foi feito. Agora, como é dito, é bola para frente. Agora, vamos caminhar, vamos seguir adiante. E muitas medidas, queridos, têm sido tomadas. E nós, como cidadãos, precisamos cumprir. Sim, nós precisamos cumprir com as medidas, seja do governo federal, estadual, municipal, enfim. Precisamos cumprir com as medidas. Precisamos, queridos, atentar para as orientações do Ministério da Saúde, a fim de que evitemos que mais pessoas sejam contaminadas, a fim de nos resguardarmos. Precisamos olhar para nós e também olhar, queridos, para o outro. Eu quero pensar contigo, queridos, no verso lido. E eu quero falar sobre a obediência às autoridades. É um tema bíblico e penso que um tema pertinente para pensarmos neste dia. Pois bem, então, pensando no verso inicial, o verso de número 1, Paulo, ele está orientando a igreja em Roma
para que seja sujeita às autoridades superiores. Na sequência, ele diz por quê. Ele diz porque não há autoridade que não proceda de Deus. E conclui o verso 1 do capítulo 13, afirmando: as autoridades que existem foram por ele constituídas. Amados, a orientação de Paulo é que a igreja seja obediente às autoridades superiores. Aqui a orientação à igreja de Roma, aos romanos, mas não se aplica somente à igreja em Roma. Na verdade, Paulo escreve esta realidade numa época específica, num tempo específico, seguindo um propósito específico. E hoje nós podemos aplicar para as nossas igrejas, podemos aplicar para a nossa realidade. Então, ele orienta que sejam obedientes às autoridades, E nós também devemos sermos obedientes às autoridades constituídas. É claro, meus amados, é claro, meu querido, minha querida, que nós não estamos falando de uma obediência cega. Claro que não. Nós não estamos falando de uma obediência cega, sem critérios. Porque nós bem sabemos que acima de qualquer autoridade governamental está a autoridade divina. Sim, acima de qualquer autoridade governamental está a autoridade do soberano, do Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Então, é claro, eu e você devemos uma obediência ao nosso Deus, pois Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele deseja que todos nós sejamos obedientes a Ele. Como disse, pensando nas autoridades governamentais, obediência às autoridades governamentais não é obediência cega. Isso me faz lembrar de um episódio bíblico em que os apóstolos, eles foram proibidos de falar no nome de Jesus. Qual foi a atitude deles? Vocês pensam que eles pararam? Não, de maneira alguma. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, eles foram de encontro às ordenanças das autoridades superiores. Por quê? Eles tinham obediência ao soberano, ao Senhor Jesus, que tinha dito, portanto, ide. O Senhor Jesus tinha dito, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor tinha dito para o povo: pregue, ensine, evangelize. E as autoridades estavam dizendo: não pregue, não ensine, não evangelize. Aí feria a fé cristã. E eles foram de encontro. E Deus não os puniu por conta disso, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Meus amados, eu aprendo que o cristão, ele só deve desobedecer às autoridades superiores, às autoridades constituídas, quando as autoridades extrapolam e fazem, queridos, decretos, leis que ferem a fé cristã, E como servo de Deus, como já disse, nós devemos obediência total ao Senhor. Nós temos na Bíblia diversos exemplos. Sim, a Bíblia está recheada de exemplos de homens que não obedeceram às autoridades, mas preferiram obedecer a Deus, porque tais decretos, tais leis
enfim, feriam a fé cristã, e eles disseram não, e o Senhor concedeu graça a eles. Nós temos o exemplo de Daniel, sim, Daniel. Ele disse não quando foi baixado um decreto e que no espaço de 30 dias ninguém podia fazer nenhuma petição senão ao rei. E ele, como de costume, abriu as janelas e começou a orar. Começou a orar e ele começou a clamar, ele desobedeceu. Deus foi com ele. Esse é um caso específico que, de verdade, queridos, iria ferir a fé cristã. Ele preferiu obedecer e continuar falando com Deus, orando ao Senhor. É claro, queridos, nós devemos obediência ao Senhor total, mas não podemos esquecer que as autoridades foram constituídas por Deus e que nós devemos, em todo momento, sermos obedientes a essas autoridades. Deixe-me abordar um ponto, um assunto que se torna, na verdade, um assunto atual. Meus amados, segundo recomendações e decretos governamentais, e alguns líderes, posso dizer muitos líderes religiosos, eles têm fechado as portas do templo, porque eles têm observado as orientações do Ministério da Saúde, enfim, e tantas orientações governamentais, e a orientação é: fique em casa. Essa é a orientação. Fique em casa. Se a orientação é para ficar em casa, obviamente ficaremos em casa. Na igreja traremos riscos para nós, para as outras pessoas, principalmente, como tenho dito, para os idosos. Enfim, traremos riscos para muitas pessoas. A orientação é: fique em casa. E muitos pastores, muitos ministros, eles têm fechado as portas dos templos. Ah, queridos, mas isso tem trazido uma discussão tão grande. Muitos têm dito que é falta de fé. Muitos têm dito que é falta de confiança no soberano. E alguns líderes, eles têm mantido as suas atividades, mesmo diante de decretos, mesmo diante a leis, a decretos governamentais, orientações do Ministério da Saúde. Muitos têm mantido as suas atividades. Eu quero perguntar uma coisa para você. Manter os templos fechados é falta de fé? Manter os templos fechados é desobediência a Deus? Pensou? Não, querido. Absolutamente não. Absolutamente não. Muito pelo contrário. Estamos sendo prudentes e obedientes a Deus. A Escritura Sagrada nos diz que nós devemos sermos obedientes, que nós devemos sermos prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Então, não se constitui em desobediência e nem falta de fé. Querido, querida, o verso 2 que lemos inicialmente diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus. Olha, de modo que aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus. Não deve se opor, porque está resistindo à ordenação do próprio Deus. Meus queridos, não se trata de uma perseguição às igrejas. Não. Se trata, queridos, de uma questão de saúde pública.
as precauções, é contra, queridos, o avanço desse vírus, o Covid-19, que é altamente contagioso. Portanto, sejamos obedientes. Portanto, precisamos nos prevenir, cuidando de nós e cuidando consequentemente do outro. Cuidando de você, você cuida do outro, impede com que o vírus possa se alastrar ainda mais, para que não cheguemos, queridos, numa situação como estão alguns países, para que não cheguemos como está a Itália. Não, queridos, não, longe de nós tal coisa. Fique em casa. Ore, busque ao Senhor. Em todas as minhas mensagens a orientação é culto doméstico, oração em família, culto em família. Talvez você há muito tempo não tinha essa atitude de reunir com a família. É a oportunidade que você tem, estar mais perto, estar mais junto da sua família e buscando ao Senhor. Queridos, não há nada de errado que alguns líderes religiosos têm feito, fechando os templos. Os templos estão fechados. Mas as igrejas, ou melhor, a igreja do Senhor, ela não fecha. A igreja do Senhor é composta por todos os salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E essa igreja, queridos, ela não fecha. Essa igreja espera a vinda do Salvador. Aleluia. Queridos, eu quero encerrar lendo o versículo de número 5. Um dos versos que nós lemos no início. Olha o que nos diz. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por dever de consciência. Nós bem sabemos, queridos, que o descumprimento de decretos, descumprimento de algumas orientações, pode trazer consequências, queridos. E a consequência não é para outro, a consequência é para nós. E o descumprimento de alguns decretos pode trazer punição, processos, enfim, tantas coisas. Mas eu e você não devemos obedecer às autoridades simplesmente porque estamos sujeitos a punições, mas por dever de consciência, entendendo que se formos de encontro a essas autoridades, estamos resistindo à autoridade que é constituída por Deus. Que o Senhor nos ajude, queridos, nesse momento tão difícil. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos fortaleça e que a nossa obediência, queridos, a Deus, claro, em primeiro lugar, e as autoridades, queridos, que foram constituídas por Deus. Não esqueça disso. Sejamos obedientes às autoridades. E o Senhor, por certo, é e será conosco. Deus nos ajude, Deus nos oriente em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor,
por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, Deus, que nos acompanha nesta hora, através das redes sociais. Nós pedimos a Deus que o Senhor conceda graça a cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, para que sejamos obedientes. Obedientes a Deus às autoridades, entendendo a Deus que a autoridade maior é o Senhor, Pai. Santo de Israel, glorifica o Teu nome em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, abençoa as igrejas, Senhor. Abençoa os pastores. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a nação brasileira. Abençoa o mundo, meu Senhor. E em nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, este vírus. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós oramos, Deus, certos, que o Senhor nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. No santo nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.